Lá menor. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Saxofone para Todos. Comigo, Raul Valente. Geralmente, quarta-feira, 20 horas. Então, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Thiago, e tu, pessoal que está aí, gente que eu estou vendo o nome, gente que eu não estou vendo o nome. Sejam todos bem-vindos. Né? Comecei a live, então, com Forró Brasil, uma versão minha, tocando sax tenor. Então, esse sax tenor ali bem nervoso, né? Relaxante. Era eu fazendo, tá? A live de hoje é sobre, acho que vocês viram a chamada, quem faz parte do grupo, então não se esqueça, tem um grupo no WhatsApp chamado Comunidade Saxofone para Todos. Eu acho que seria interessante estar naquela comunidade, que sempre tem alguma novidadezinha, algum assunto, algum vídeo, algum comentário, né? E se puderem, se inscrevam, está na minha bio do Instagram. A live de hoje é sobre como fazer uma frase de várias maneiras, na mesma música, em vários tons. Então, a ideia dessa frase, que eu fiz essa chamada hoje, é que você pode fazer uma frase e moldá-la de acordo com o momento. Eu posso fazer a mesma melodia em cima de vários acordes, em cima de várias músicas. Claro que cada vez que eu fizer isso faz uma intenção diferente, né? Existem frases que, por exemplo, sobre um acorde, mesmo que as notas combinem, e às vezes acontece de não combinar, que causam efeitos, eu sempre digo, sabores diferentes. Sabores, você pode fazer a mesma frase, mas ela está soando diferente. Então hoje eu isolei uma frasezinha que é uma das campeãs de uso minha e de muita gente, que é a frase em terças, né? Terças quer dizer, eu pego uma primeira nota, vou para a terceira, eu posso fazer um leque aberto, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mas eu posso também fazer ele em zigue-zague, né? 1, 3, 2, 4, 3, 5, né? Falando em numeral fica mais fácil para quem não é músico, né? No caso, 1, 3, 2, 4, 3, 5 seria Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá. Eu subo duas notas, volto uma. É um movimento bem conhecido, né? Eu apenas inverti o movimento. Então é uma frase padrão. Então, para quem conhece bem a música chamada Asa Branca, do Luiz Gonzaga, ela tem essa frase no final, né? Sendo feita como uma parte da música dele. Frase em terças descendentes. Então, eu peguei essa frase em terço. Quando ela está, vamos ver se vocês conseguem ler. Eu não sei se consegue. O pessoal do Instagram não consegue ler porque fica muito clara. É incrível. Vou ter que fazer em papel. Deixa eu ver, não tenho o que fazer. Frase em terças, então. Eu posso colocar essa frase em qualquer lugar. Então, qualquer frase em qualquer lugar. Né? Então, eu separei alguns trechinhos musicais. Então, observe uma coisa. Quando eu tenho uma frase, eu devo ter estudado essa frase a ponto de conseguir fazer com velocidades altas ou com baixa velocidade, com divisões diferentes, com acentuações e articulações diferentes, de vários modos a mesma frase. Né? Então você só consegue ter esse tipo de desenvoltura quando a frase já está absorvida, que já faz parte do teu vocabulário naturalmente. Claro, quando a gente está tocando, a gente pensa um pouco no que frases vai fazer, mas o ideal é que você sinta a frase que você vai querer fazer. Então são
separado, junto, mas separado, né? Eu posso estar pensando e não estar sentindo, somente um cálculo musical, como eu posso estar só sentindo e não ter nada racional, como na maioria das vezes é uma mistura dos dois, né? Então vou fazer aqui um pedacinho de uma bossa, observe, e vou utilizar a frase em terças, subindo e descendo. Apesar da microfonia, vocês perceberam que eu... Entendeu que está tão agudo assim? Perceberam que eu fiz a frase subindo em duas maneiras, uma mais lenta e uma mais rápida? Então tem um segredinho nisso, porque eu posso fazer algo sincopado, ou seja, saindo da parte fraca para a parte forte e mudando o tempo. Só que se eu fizer isso sem uma certa lógica de ritmo, ela fica muito solta, né? Vou fazer bem solta, bem fora, agora observe. Se eu fizer isso por muito tempo, diria que perde a graça, né? Então, existe uma coisa assim, eu posso fazer a mesma frase de várias maneiras, ela atrelada, presa ao tempo, ou ela fazendo algo sincopado, fazendo algo cíclico, encaixando em alguns tempos em seguida. Só que eu tenho que ter uma noção estética para saber o que eu estou fazendo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou continuar fazendo fora da estética normal? Eu quero fazer mais ruído, eu quero fazer mais... sei lá, mais quadradinho, eu quero fazer dodecafônico, com harmonia, você sabe, tudo torto, eu quero fazer algo com cromatismo, eu quero... Então, independente da escala, do formato e do ritmo, o que você acaba tendo que aprender é o efeito que isso causa no ouvinte e em você. Então, eu poderia fazer a frase muito rapidamente, observaram que eu fiz a frase rápida, não tão boa, mas rápida, e em seguida fiz bem devagar. Então, nesse mesmo ponto, o que acabou ocorrendo? Eu peguei a mesma frase e modifiquei o sabor através da velocidade. Então, a velocidade das frases causa um efeito entre tensionamento, quando eu subo, e relaxamento, quando eu diminuo a velocidade. Pode ser super rápido, isso porque cria uma quantidade enorme de notas. E quando eu ponho pouca nota, é um relaxamento. Então, não estou falando de função harmônica da nota do arpejo, nada disso ainda, né? Então, dentro da mesma bossa, eu posso fazer isso em terças, rápido, médio ou lento, criando sensações diferentes cada vez que eu executo. Né? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente agora, olha só. Se eu fizer a mesma frase o tempo todo na música. Então, houve uma monotonia. Então, a questão de gosto, a questão de sabor é uma coisa que você tem que ir aprendendo com o tempo, com a experiência. Ouvindo quem toca, fazendo tocadas, exercitando, né, e fazendo experiências com a sua acentuação, com a sua articulação, com as suas células rítmicas. Então, com o passar do tempo, você vai ficando mais malandro, né, na maneira de colocar. Então, o que eu observo é que você deve conseguir fazer várias frases, ter um vocabulário vasto, mas também saber modificá-las de acordo
com o momento. Porque senão você acaba ficando fora de estética, ficando com mau gosto ou apenas fazendo algo robotizado, que também não é legal, né? Melhor do que não fazer nada, mas o interessante é que você transforme isso em música, em arte. Falei uma coisa bem interessante. Eu vou fazer algumas frases e utilizarei a frase em textos durante, intercalando com as minhas frases, com o que vai ocorrer. O que eu acabei usando agora é que quando eu estou fazendo uma frase, eu também consigo, além de mudar a velocidade, mudar a quantidade de notas, a divisão que eu estou usando e consigo mudar a articulação e a acentuação. Claro, a divisão inclui ainda o número das mesmas notas que eu esteja tocando. Então eu posso estar tocando a mesma frase, só que 3 vezes cada nota. Né? Em vez de fazer dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, eu vou fazer dó, 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 mi, ré, 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 fá, 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 mi, né? Então, mudando a maneira, né? Vamos ver como fica isso? Na verdade, eu não fiz 3, fiz 4. Mas modificou completamente o sabor da minha frase assim que eu mudei a quantidade de notas, que eu mudei a divisão, que eu mudei a articulação, a velocidade. Então são elementos que a gente usa no mesmo lugar, na mesma frase. Tá? Você pode fazer isso de inúmeras maneiras. Tá? Eu vou fazer, então, agora eu vou mudar, então, ó, eu fiz uma bossa, então agora eu vou mudar um pouquinho aqui. Eu vou mudar, fazer um outro ritmo bem brasileiro, né? Um pouco mais animadinho. Tem a ver com o Asa Branca do Luiz Gonzaga, né? E a frase também é um baião. Observaram como virou Asa Branca mesmo, né? A frase estava embutida. Mais uma vez, a frase estava dentro da escala, a frase estava com um ritmo dentro da música. A frase que eu fiz, inclusive, lembrei uma melodia e eu mudei a articulação. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Então, para quem não sabe, a articulação é a maneira que você divide a tecla do piano, quantas vezes você está com o pedal, a corda da guitarra, ou a articulação com a língua nos instrumentos de sopro. Então eu posso fazer uma articulação, por exemplo, nessa mesma escala. Eu fiz uma articulação destacada, eu posso fazer ela ligada. Né? Eu posso fazer isso de várias maneiras. O interessante é que você, quando for tocar, observe a maneira que você articula, a maneira que você acentua, a maneira que você divide e a velocidade que você põe. Associando isso às frases do teu vocabulário, você acaba enriquecendo a música com detalhes assim que passam despercebidos ao leigo. Né? Muitas vezes a gente vê alguém fazendo algo simples, mas muito bonito, porque está com alguns detalhes colocados. A acentuação de uma maneira que swingou, por isso que dá um molho nas coisas, a diferença entre as músicas latinas e as não latinas, né, africanas e europeias, diferença de acentuações,
de articulações, é que a interpretação como muda dependendo de cada lado do planeta que você vê a pessoa tocando a mesma música. Né? Por exemplo, Garota de Ipanema tocada pelos japoneses, como pelos holandeses, como pelos cariocas, pelos norte-americanos. Não estou falando da improvisação, estou falando da interpretação do tema. Eu provavelmente vou gostar mais do carioca tocando isso. Não que os estrangeiros já não tenham pego a manha de executar isso. Né? Então, vou fazer de novo aqui, e agora eu vou fazer uma articulação diferente. Mudei um pouco a velocidade e mudei as articulações no mesmo trecho, em terças, nessa escala. Né? Eu usei a língua para dividir de maneiras diferentes e causar sensações diferentes. Né? Eu posso fazer isso também com acentuação. A acentuação é a que vai dar um molho maior ainda à minha frase. Viraram ghost notes, notas quase não aparecendo, né? Perceberam como eu estou modificando a mesma frase? Então, a modificação da frase você pode fazer com esses ingredientes que eu estou falando, mas existem algumas outras coisas, como, por exemplo, repetir um trecho de frase. Você cria uma tensão fazendo isso, né? E se você repete a mesma frase, se ela for curta, não muito curta, e fizer isso com diferentes volumes, você cria uma sensação, muitas vezes, de pergunta e resposta. Né? Isso é usado em vários gêneros musicais, né? Desde a música clássica até a música, ao chorinho, música popular e diversos outros gêneros. Quando você faz um trecho, você cria algo. Ainda mais se você não ficar repetindo apenas aquilo. Então, existem algumas nuances nessa ideia. Por exemplo, quando a harmonia está mudando e a frase combina com as harmonias, né? A gente fala às vezes de fazer uma nota em pedal, que ela passa por cima de vários acordes, porque ela é comum a todos aqueles acordes. Mas às vezes a mesma frase é comum a vários acordes, e isso cria uma sensação muito boa. Então uma sensação de pergunta e resposta, muitas vezes vem para um negócio assim. Vamos ver com a música como fica? Perceberam a sensação? Parece que eu perguntei e eu respondi. Tá? Então são diversas as maneiras de você fazer a mesma frase. Repararam que eu fiz aquela hora na bossa nova, essa frase, e agora eu fiz repetindo. Eu poderia ficar repetindo um trecho. Repararam como a mudança de dinâmica fez com que a frase mudasse? Perceberam isso? A frase, ela mudou apenas pela mudança de volume. Apenas o volume fez com que ela criasse um texto diferente. Por quê? Porque eu não estava fazendo igual. Então, quando você faz muito igual, claro, depende do contexto harmônico e ritmo. Então, por exemplo, se eu fizer a frase igual, linear, mas a banda, o conjunto, a orquestra, sei lá o que, vier modificando a intenção, isso não tira a monotonia da minha frase. Né? Então, um monte de música você consegue perceber que elas têm vários elementos. Então, eu poderia fazer a frase super longa, 2 oitavas, pegar o piano inteiro, 8 oitavas, né, 7 oitavas.
Ah, tem algumas pessoas que fazem isso, mas é questão de gosto, novamente. Eu tenho que saber dosar as minhas frases quando estou tocando. Olha só. Ela teve um começo e um fim, não demorou muito a ser executada. Eu não peguei a frase e fiquei fazendo 2 oitavas ascendente e descendente, ascendente e descendente. O que acaba ocorrendo? Você tem que ter um pouco de um gosto, não precisa ser refinado, mas um pouco mais educado, porque quanto mais você estuda, mais elementos você tem. Quanto mais você ouve, mais informação você absorve. Então esse caminho de 2 mãos entre o que eu estudo, que eu também ouço, e o que eu ouço dos outros, cria-se uma espécie de um vocabulário. Então, de novo, volto a dizer, você tem que criar um ouvido crítico, não um ouvido que apenas ouve, entra por um lado e sai pelo outro. Né? Você deixa a música só apenas sensação, ótimo. Mas então eu estou falando para quem aprende música, quem quer, geralmente para quem quer tocar, tanto que é uma aula saxofone para todos. Né? Você deve observar o efeito da frase. Lembra que a aula passada eu falei sobre um pouco da função das notas? Então cada nota tem uma função de sabor, né? Um colorido que ela vai dar no acorde. Então se eu tenho um acorde e eu fico colocando a tônica, ela é o máximo do relaxamento. A quinta é um relaxamento, a terça também. Após isso, há sempre quase uma tensão buscando resolver. Né? Então você tem que aprender as notas como são, os desenhos melódicos, saber trabalhar articulação, acentuação, células rítmicas, né? E a velocidade da tua execução. Então, podem reparar, foram surgindo vários elementos. Né? Se eu colocar a tônica e ficar tocando apenas a tônica com uma divisão, eu resolvi tudo. Então, por mais que eu modifique a intenção de divisão e de acentuação, está tudo em casa, está resolvido. A partir do momento que eu coloco uma outra nota, aí a história é diferente, observe. Conseguiram perceber que quando eu pus a sétima, houve uma tensão, tipo, aonde vai? Eu tenho que resolver? Sim. Né? Isso quando você então estiver tocando a frase em terças, que é o nosso exemplo de hoje, eu procuro muitas vezes não sair da tônica e também não resolver na tônica. Eu gosto de resolver com uma certa tensão, eu gosto de resolver na nona, eu gosto de botar terça. Vai do contexto, vai do dia, vai do momento do que eu vou fazendo, né? Percebendo a sensação de final na segunda frase? Sim, porque eu resolvi, eu não deixei tensionando nada. Então, essa frasezinha em terças, que pode ser usada em vários gêneros e tudo mais, ela não precisa ser nesse intervalo, pode ser um outro intervalo. Eu peguei como exemplo porque é um intervalo mais curto, né, que não é apenas passeando uma nota atrás da outra. É um intervalo mais curto que produz um movimento que não seja apenas abrir um leque. Poderia ser em quartas, poderia ser em quintas, sextas, sétimas ou qualquer outra coisa. Então, há em terças, porque para os brasileiros é muito fácil lembrar a frase final do Asa Branca. Então, o que eu acabo ocorrendo? Eu posso fazer essa frase modificando a velocidade. Apesar que eu mudei um pouquinho a segunda, cada uma tem um motivo, uma intenção, um colorido.
E a ideia é que você faça um quadro, um lindo prato, com aroma, com colorido, com sabor, gostoso. Essa é a ideia da arte, né? Você fazer algo prazeroso, algo que sobressaia sobre as coisas desse mundão, né? Que você faça algo que dê um tempero bom na vida. A música é uma maravilhosa, eu diria que é a que mais me produz esse tipo de coisa. Voltando às frases. Quando eu pego essa frase, eu posso fazê-la de várias maneiras. Mas eu também posso fazê-la não só em uma escala. Eu posso fazer a mesma frase intercalando, né? Fazendo um encadeamento entre as escalas e as escalas durante uma música, né? Vou pegar agora uma bossa nova, bem conhecida da maioria de quem conhece bossa, e vou fazer um pedacinho da melodia da bossa. Em seguida, vou fazer a frase em terças. E daí já comento com vocês. Conseguiram observar que eu praticamente fiz a mesma frase, mudando as notas dos acordes e mudando a intenção que eu quis, o número de divisão, a articulação, a acentuação, tudo. Isso é que vai fazendo com que você tenha um certo swing, um molho na hora de tocar. Você aprender a fazer divisões, claro, e isso contando que você já sabe fazer escalas. Aliás, faltou um negócio aqui. Olha só. Tem uma coisa então que eu esqueci. Ficou para fora aqui. Por quê? Boa pergunta. Como eu falei, pode ser feito vários... legal, essas bases. Tá aqui, né? Isso, essas bases são todas usadas do YouTube. Eu procuro como backtrack, ou play along, ou playback, ou... karaokê, ou acho que é só isso, são esses termos que eu uso. Eu procuro o nome da música, backtrack, esses termos, e vou fazendo uma peneirada para achar aqueles que não tem som de karaokê dos anos 90, que não parece tecladinho Cássio dos anos, né? Ok? Então, e alguns eu baixo e deixo MP3 salvo porque eu uso para tocar também, tá? Mas o YouTube é o que me salva. Então, olha só. Eu posso fazer a mesma frase em escalas maiores, escalas menores, escalas alteradas, diminutas, tom inteiro, cromática e tudo. Qual é a ideia da frase em terças? É que se tem uma porta de entrada para um movimento melódico absorvido. Não estou dizendo para você usar frase em terças em tudo. Eu tive um aluno que ele fazia os improvisos dele só com 2, 3 frases que eu havia passado. Ele subia com uma, descia com a outra, subia com a outra, descia com uma. A música inteira, eu falei, mas por que você está fazendo assim tão repetitivo?
Ué, professor, você falou que era para fazer essas frases na improvisação. Eu falei, sim, essas frases para você estudar, para improvisar. Mas improvisar é criar algo com aquilo que você tem no teu vocabulário, criar um texto com o teu vocabulário. Mais ou menos isso. Só que a gente também cria palavras novas de um vocabulário quando você está tocando. Né? Tem coisas que saem por inspiração que eu não sei de onde vieram. Esse fluir pela música, eu diria que é o produto final do improvisador, do compositor. Né? Que você flui aquelas informações absorvidas, o estudo absorvido, e aquele momento simplesmente veio algo inédito. Né? Tanto com uma frase como a organização das ideias pré-estabelecidas. Né? Então, se você pegar um poema em português que não use a língua portuguesa, ele está usando palavras da língua portuguesa. Então, você faz palavras com a língua musical, só que tem uma diferença. Eu crio algumas palavras naquele momento. Né? Mas olha só, como eu falei de todos os tipos, a bossa eu usei uma escala maior, no baião eu usei um acorde dominante, no samba de verão vários tipos de acordes, e existem formatos diferentes que eu posso pegar e fazer. Né? Então eu separei um aqui, que é bem interessante, que é o acorde diminuto. Né? O acorde diminuto é um acorde de meio, um, ou meio, meio. Ele tem um formato bem peculiar, que eu adoro a sonoridade dele. Né? Eu gosto muito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar acordes assim, e certas músicas recebiam, essas músicas são muito dissonantes. Não, depois eu aprendi que o que é dissonante é aquilo que não está naquele prato óbvio. Né? Então, tem uma graduação entre o óbvio, que é belo, e o completamente dissonante, torto, que também pode ser belo. Porque tem o óbvio simples, que pode ser feio, de mau gosto, assim como o complexo, cheio de coisas, que pode ser de mau gosto. Então, o bom gosto não quer dizer complexidade, né? Isso pode ser feito em qualquer uma das regiões. Mas olha só, eu separei esse aqui, vou fazer para vocês um pouquinho de algumas frases, olha só, e vou fazer um movimento em terças, só que pensa bem, não é mais terças numa escala diatônica. Estou fazendo um movimento de vou e volto, vou duas, volto uma, numa escala que tem mais notas que as diatônicas. Percebeu como eu usei o mesmo desenho? Então esse desenho de vou mais e volto menos pode ser aplicado em qualquer escala, pode ser aplicado em qualquer distância. Eu poderia, em vez de fazer terças e segundas, subo uma terça e desço uma segunda, eu poderia ter feito isso anteriormente com uma quarta e uma terça, ou uma quarta e uma segunda. Aí que vem as experiências que você deve estar fazendo com o teu som. Você deve fazer, então, quartas e segundas, então eu subo de um dó para um fá, e desço para um mi, e subo para um lá, e desço. Que som isso cria, né? A sonoridade diferente daquele que era de 2 em 2, como eu estava fazendo, né? 3, 2, 3, 2. Eu fiz 4, 2, 4, 2. Então, se você pensasse em números, e você conseguiria fazer quantas combinações de números? Eu garanto que diversos, né? A gente não faz isso assim normalmente, porque não é necessário. Mas eu poderia imaginar uma numeração. Então, a frase em terças é uma numeração, digamos, padrão. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7. Aí, não, a escala musical acabou, vai 6, 1, 7, 2, 1, 3, 2, 4, novamente. Então, com isso, mas eu poderia fazer números diferentes. Sim, eu poderia fazer 1, 4, 7, 12, né? Eu abri um intervalo aqui diferente. Mas perceberam? Cada movimento, eu poderia fazer 1, 5, 4, 2, 6, 3, 6, 5. Eu
gostei dessa, ficou bonita. Vocês perceberam uma ideia matemática, porque música também é matemática. Gente, espero que tenham gostado da live, que tenha sido bem instrutiva. Não esqueçam de se inscreverem na comunidade Saxofone para Todos. O link está na bio do Instagram. Não esqueçam de dar like, comentar, fazer perguntas, divulgar, né? A minha página do YouTube também, por favor, se inscrevam, né? Compartilhem, deem o like, ativem o sininho, aquela conversa toda, né? A comunidade é bem interessante. Muitas vezes, semanalmente, eu coloco alguma coisa muito útil ou divertida. Aguardo vocês até a próxima live. Obrigado. Tchau.